quando o coração perde o sentido e a alma começa a voltar. O caminho de Emaús é, antes de tudo, um retrato da alma humana quando perde o sentido. Aqueles 2 discípulos não estão apenas saindo de Jerusalém. Estão se afastando do centro da própria existência. Jerusalém era o lugar da promessa, do encontro com Deus, do projeto que dava direção à vida. Mas agora, depois da cruz, tudo parece ter desmoronado. Aquilo que sustentava o coração deles se rompeu. E quando o sentido se rompe, o homem não fica parado, ele volta atrás. É aqui que a experiência deles encontra eco naquilo que ensina Franco. O ser humano não é destruído simplesmente pela dor, mas pela perda de sentido. Quando já não se sabe mais por que viver, qualquer caminho se torna possível, até mesmo o caminho do retrocesso. Emaús, então, deixa de ser um lugar geográfico e se torna um estado interior. É o lugar para onde vamos quando aquilo em que acreditávamos não se cumpre, quando as expectativas se quebram, quando Deus parece não ter agido como esperávamos. Por isso, Emaús é o lugar das frustrações, é o lugar da vida velha, é o refúgio de quem não conseguiu sustentar a esperança diante da cruz. Aqueles discípulos carregam no coração uma frase que denuncia tudo. Nós esperávamos. Essa esperança frustrados faz voltar. Não porque decidiram racionalmente abandonar tudo, mas porque, interiormente, já não encontravam mais sentido em permanecer. E aqui nasce uma pergunta que não pode ser evitada. Quem era você antes de Cristo? Antes de Cristo entrar na sua história, antes de Ele dar direção aos seus passos, quem era você? Porque muitas vezes voltar para Emaús é exatamente isso. É tentar reconstruir a vida sem aquele que lhe deu sentido. É voltar a uma existência funcional, talvez até organizada, mas vazia de propósito profundo. É viver, mas não plenamente existir. A logoterapia afirma que o homem precisa de sentido para viver. O Evangelho revela que esse sentido tem um nome, um rosto, uma presença. Cristo não entra na vida apenas para resolver problemas. Ele entra para dar sentido à existência inteira, inclusive ao sofrimento, inclusive à cruz. Quando esse sentido se perde, mesmo que externamente tudo continue, interiormente começa o retorno, silencioso, lento, quase imperceptível, de volta para Emaús. Mas o mais belo do Evangelho é que Cristo não abandona quem está voltando. Ele se aproxima, caminha junto, escuta, ilumina, explica as Escrituras. Ele não força o retorno, ele reacende o sentido. E quando o sentido volta, o coração volta a arder. E quando o coração arde, o caminho muda outra vez. Aqueles mesmos homens que estavam indo embora agora se levantam e retornam para Jerusalém. Porque quem reencontra o sentido, reencontra também a direção. Emaús, portanto, não é apenas um lugar de queda. É também um lugar onde se revela o drama mais profundo do homem, a perda do sentido, e ao mesmo tempo se torna o cenário onde Deus, em Cristo, restaura esse sentido e devolve ao homem a capacidade de recomeçar. Que neste domingo, dia do Senhor, você tenha coragem de retomar o caminho, de deixar Emaús para trás e voltar para o lugar da promessa, para o lugar onde Deus pediu que você permanecesse, mesmo quando tudo parecia não fazer sentido. Porque é lá,
no lugar da fidelidade, no lugar da espera, no lugar onde Deus falou ao seu coração que o sentido é restaurado, que a esperança renasce e que a vida volta a ter direção. Deus abençoe.